E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito prazer, sou o professor Beto Kashimoto, fundador desse canal, Fisiortop. Sou fisioterapeuta de formação, já atuo há mais de 13 anos na área e resolvi começar a compartilhar um pouquinho das minhas experiências, principalmente dessa minha carreira acadêmica, né? Já há 8 anos que eu sou professor e muita coisa interessante, muita coisa bacana que a gente vem vivenciando e eu queria começar a compartilhar com vocês por aqui, tá bom? Eu gravo todas as quartas-feiras um vídeo um pouquinho mais curto relacionado a algum tema, né, principalmente, né, de fisioterapia, relacionado à ortopedia e traumatologia, que é minha área de especialização. E aos domingos eu gravo alguns vídeos um pouquinho maiores, né, que eu chamo, né, de videoaulas, e tem uma duração entre 20 e 30 minutos, então é para quem quer aprofundar um pouquinho mais no conhecimento, né? Tem gente que não quer só os conteúdos mais superficiais, quer ter um pouquinho mais de profundidade no conteúdo, e é por isso que eu trago também para agradar a todo mundo, né? As pessoas que gostam de vídeos mais curtos e as pessoas que querem um conteúdo mais denso. Então, na aula de hoje, eu vou estar falando um pouquinho sobre as bandagens funcionais. Então, explicar de forma bem breve, né, as definições de bandagem. Vou mostrar para vocês também um pouquinho sobre as diferenças de bandagens rígidas e bandagens elásticas. E dentro das bandagens elásticas, quais as modalidades, os tipos que a gente tem, e dentro das bandagens rígidas também, quais são as diferenças em termos de materiais. E vou focar também um pouquinho na bandagem funcional esportiva, né, que é a bandagem rígida, com esparadrapos, que a gente conhece de forma muito famosa, né, mas que não é apenas isso. Tem um pouquinho mais de conceitos por trás. Eu vou mostrar algumas técnicas, metodologias, os materiais que são utilizados. Então, espero de verdade que você goste dessa aula. E já aproveita também, então, para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para você receber todo domingo e toda quarta-feira a notificação para te lembrar que está saindo um vídeo novo. E então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Então, por definição, nós temos que a bandagem é uma fita adesiva com resistência mecânica que é aplicada sobre a pele para suportar, estabilizar e restringir o movimento e auxiliar na cicatrização e ou prevenir lesões do sistema músculo-esquelético. E a bandagem, então, ela proporciona ao nosso paciente a máxima estabilidade com mobilidade seletiva. Eu acho que essa é uma definição muito interessante, né? Ao mesmo tempo que você quer dar um pouquinho mais de estabilidade para ela, você também não pode restringir totalmente, ou seja, você tem que dar uma certa mobilidade que a gente chama de seletiva. Lembrando que isso que eu estou falando aqui agora é especificamente sobre a bandagem funcional esportiva, né? Que é aquela onde nós temos realmente o intuito, o objetivo de fazer uma certa imobilização, mesmo que parcial do segmento, tá? A gente vai estar falando de outras bandagens aqui no meio, né, que são as bandagens elásticas, que daí elas vão permitir muito mais mobilidade, e aí eu vou fazendo a diferenciação para vocês. Em relação à aplicação, né, elas têm que seguir um padrão individual e muito bem definido, então você vai ter que fazer uma boa avaliação, né, desses pacientes. É necessário um ótimo entendimento da anatomia e biomecânica, eu diria não só para a bandagem, mas também para a bandagem, né? A gente sabe que você saber a localização de origem e inserção muscular, para saber até onde que vai a atuação daquele músculo, onde que começa a ação tendínea, onde que está localizado exatamente as articulações onde você quer fazer uma certa restrição de movimento. E a eficácia e a melhor técnica são adquiridas com a constante prática, né? Eu ministro cursos, né, de bandagem e no começo, nas primeiras técnicas de aplicação, para quem nunca lidou com esse tipo de material, é extremamente desafiador, né? A gente sempre se embola ali no começo com uma certa dificuldade e com a prática, com certeza, você vai ficar muito bom. Historicamente falando, a bandagem já é uma prática milenar tão antiga quanto a medicina, né? Então já tem aí relatos e já temos figuras, desenhos, né, de aplicação de bandagens, obviamente que não tão modernas quanto as que nós temos hoje, nem muito menos com técnicas, né? Mas elas já eram sabidas e utilizadas desde aquela época. E o objetivo, embora seja muito redundante falar, é ser o mais funcional possível. Então, de certa forma, seja com uma imobilização maior ou com uma imobilização menor, o objetivo final é conseguir gerar realmente essa funcionalidade para o nosso paciente. E nós temos hoje basicamente dois tipos, né, de bandagens que apresentam-se com muita utilização. A gente chama aí de bandagem funcional e ela pode ser dividida em bandagem funcional mais rígida e bandagem funcional elástica. Então eu vou estar explicando algumas diferenciações para vocês em relação a cada uma delas.
Obviamente que a primeira diferença conceitual e básica é sobre o tipo de material, né? Um é inelástico e outro é elástico. A bandagem rígida ela tem um efeito mecânico e estabilizador muito mais forte, então estamos aqui falando mais sobre bandagens do tipo esparadrapo, né, que a gente usa muito aqui no Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E as bandagens elásticas, ela já tem uma função de dar mais liberdade de movimentação. A bandagem rígida ela é muito bom para ser utilizado como imobilização dos segmentos e das articulações. Já a bandagem elástica ela não tem muito essa função. Apresenta-se então uma limitação funcional muito maior na bandagem rígida. Já a limitação funcional é praticamente ausente na bandagem elástica, ou seja, ela permite que a pessoa, o indivíduo, ela consiga fazer praticamente todos os movimentos sem grandes limitações. E o tempo de permanência da bandagem rígida geralmente ela é menor, né? Eu diria que quase que instantâneo. Então, principalmente é por isso que a característica das bandagens esportivas, né, as bandagens rígidas, elas são utilizadas muito em atletas e uma vez que elas são utilizadas, logo tem que se desfazer, logo tem que se descartar, né, após a sua utilização, após a prática esportiva, porque de fato ela não consegue ter uma permanência tão grande em termos de eficiência mecânica e em termos também de durabilidade. Já as bandagens elásticas, né, dependendo do tipo de material, da qualidade do material que você tiver, ela pode ser utilizada até por 4, 5 dias seguidamente pelo atleta principalmente. A bandagem rígida ela trabalha muito com a estimulação sensório-motora, já a elástica, além da sensório-motora, ela também tem muito efeito neuromuscular, como a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Vamos entrar primeiro, né, em algumas técnicas que não são das bandagens, da bandagem esportiva que eu vou falar. Então eu quero fazer algumas diferenciações até para que vocês possam conhecer um pouquinho o que a gente tem, né, de formas e técnicas diferentes de bandagem. Então, uma delas é chamada de técnica de McConnell, né? A Jenny McConnell, em 1984, ela fez pela primeira vez a descrição dessa técnica. Então, ela é uma técnica de apoio ou correção que utiliza uma fita super rígida, altamente adesiva e confeccionada em algodão. Atua no mecanismo biomecânico do paciente, isso é muito interessante. Diferente da bandagem esportiva, que ela tem a função mais de realmente fazer uma restrição ali da articulação, a técnica de McConnell ela tem uma atuação mais dentro do mecanismo biomecânico do paciente, ou seja, ele auxilia de alguma forma e corrige de alguma forma a atuação daquele segmento. E foi utilizado, né, primeiramente, então, para essa reeducação neuromuscular da área afetada. Então, nesse próximo slide, vocês vão estar vendo, na imagem da esquerda, uma aplicação já, né, em um joelho, onde vocês conseguem perceber duas colorações de fitas, uma mais branca, colocada previamente, e a outra que é a fita super rígida, colocada por cima, nesse caso, na cor da pele. Então, do lado direito está acontecendo simultaneamente um vídeo, onde está sendo realizada uma técnica de aplicação para um joelho esquerdo sobre uma patela, nesse caso, uma patela que apresenta-se com um glide lateral, ou seja, uma lateralização de patela associado também a um tilt lateral patelar, ou seja, uma inclinação lateral da patela. Então, claro, né, o instrutor aí já fez toda uma avaliação desse joelho, uma avaliação para ver como que ele vai fazer essa aplicação, e ele fez uma aplicação de um pré-taping ali, inicialmente, fez uma mobilização para garantir que haja uma boa estabilização da fita, e com essa outra fita super rígida, agora ele fazendo inclusive o apoio junto com os seus dedos, né, com o seu polegar principalmente, ele consegue posicionar a patela onde ele gostaria que a patela permanecesse, e após fazer essa realocação mecânica, ele termina de fixar a fita. Ou seja, dessa forma, né, essa fita é uma fita altamente rígida, então ela dificilmente vai soltar, né, mesmo com os movimentos do paciente de flexo e extensão. Isso permite com que, durante principalmente o movimento de flexão do joelho, a patela ela seja reposicionada biomecanicamente através da fita e, consequentemente, haja uma melhora do quadro do paciente. Obviamente que isso não é apenas isso que o fisioterapeuta vai realizar de técnica, né? Isso é um auxílio a todo o processo de reabilitação que ele já vem fazendo, e ele pode usar as fitas como uma forma de suporte de correção biomecânica durante os momentos onde o fisioterapeuta não vai estar podendo
agir, né, nessas outros períodos que ele fica fora da clínica. Já a técnica de kinesiotape, né, ela se tornou muito famosa, principalmente nos últimos 10 anos, porém, né, ela já foi desenvolvida desde 1973, né, pelo Dr. Kenzo Case, com a hipótese de se criar um componente externo para auxiliar e estimular diversos tecidos corporais e ajudá-los a equilibrar-se. O Dr. Kenzo Case, né, tive a grande honra e oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no ano de 2011, quando ele esteve presente no congresso em Maceió, da SONAF, e deu uma palestra lá, depois podemos participar de um evento de confraternização. Realmente é uma figura extremamente simpática e ele trouxe com muita propriedade, né, falando um pouquinho sobre os conceitos da kinesiotape. E a elasticidade dessa fita, ela é semelhante à da pele, né, ela é bem fina e pode ser tensionada de 40 a 60% dentro do seu comprimento original. Então eu acredito que a Kinesio ela é uma das fitas mais famosas dentro das bandagens elásticas, porque principalmente a partir das Olimpíadas de 2008 em Pequim, ela começou a ser muito utilizada. Depois nas Olimpíadas de 2012 de Londres, praticamente todos os atletas estavam usando as famosas fitas coloridas, né? Então, só para contextualizar, essas fitas elas não apresentam nenhum tipo de medicamento, nenhuma delas, na verdade, né, não apresenta nenhum tipo de medicamento, simplesmente é uma aplicação com técnica neuromuscular e sensório-motora, onde, dependendo da forma que você vai fazer as aplicações, isso vai fazer uma estimulação maior ou uma estimulação, né, uma inibição da musculatura. Enfim, existe toda uma técnica por trás disso, tem toda uma formação nessas técnicas, então se você gosta, se você tem interesse, com certeza você pode estar buscando mais informações. E por fim, quero falar aqui da técnica chamada Dynamic Tape. Ela é a técnica mais recente que nós temos dentro das bandagens elásticas, desenvolvida pelo fisioterapeuta australiano Ryan Kendrick em 2009. A diferença dessa fita é que ela permite uma elasticidade de até 100% do seu comprimento inicial, e justamente através dessa grande elasticidade, ela é capaz, né, de absorver a energia potencial elástica durante as fases excêntricas do movimento e devolve essa energia cinética nas fases concêntricas da execução. Ou seja, ela realmente tem o objetivo de reduzir a carga sobre os tecidos sobrecarregados, ou seja, os tecidos que de repente estão em reabilitação, e vai auxiliar a função dos grupos musculares debilitados. Então ela faz uma atuação não apenas no sentido neuromuscular, mas também biomecânico, né? Ela vai conseguir, de uma certa forma, fazer um movimento cinético um pouquinho mais controlado e auxiliado pelo suporte dessa energia elástica que vai ser acumulada pelos esses tecidos. E no próximo slide vocês vão estar vendo aí do lado esquerdo, então, a imagem de uma aplicação no ombro, e do lado direito um vídeo onde ele está sendo mostrado a aplicação. Então nesse caso o paciente já se encontra na posição em rotação interna de ombro esquerdo. O fisioterapeuta ele vai fazer a aplicação da Dynamic Tape, ele vai enrolar, né, ao redor do eixo do membro superior para fazer uma fixação ali perto da região deltopeitoral. E como ele já está em rotação interna, e a fita foi aplicada nessa posição, na hora que o atleta realizar um movimento de rotação externa do ombro, essa fita ela vai entrar em tensão, em grande tensão, e durante o movimento de rotação interna, ela vai fazer o auxílio desse movimento de rotação interna, porque ela vai acumular essa energia durante esse alongamento da fita. Então ela realmente tem uma função biomecânica muito interessante dentro do sistema muscular. Já as bandagens esportivas, né, que eu quero dar um pouquinho mais de atenção agora, que são as famosas bandagens com esparadrapos, né, um dos materiais que a gente usa muito aqui no Brasil, ela tem muito a ação preventiva, né, embora ela possa sim ser utilizada, mas não é a principal função pela qual ela é utilizada. Ela é utilizada principalmente no tratamento associado para lesões e nas etapas finais de tratamento. Então a gente utiliza esse recurso como uma forma de poder retornar o atleta um pouco mais rápido à modalidade esportiva, ou até mesmo retornar de forma imediata em casos de jogos, em casos de lutas na qual está acontecendo e o atleta ele precisa voltar, ele precisa permanecer durante a sua atividade. Então é uma forma de tratar imediatamente, né, entre aspas, aí, esse paciente para que ele possa retornar, e depois obviamente que ele vai ter que entrar num processo de reabilitação, de tratamento, de acompanhamento. O mais interessante desse tipo de imobilização
com a bandagem rígida é que ela permite uma restrição seletiva da ADM, como a gente já tinha falado em relação à sua definição. Então nessa imagem é muito interessante, onde você consegue perceber que do lado esquerdo o movimento de dorse e plante nas suas amplitudes normais, e do lado direito com a bandagem como ela gera uma certa restrição, porém ainda ela permite uma certa movimentação, assim como para inversão e eversão, né, ela vai fazer uma certa restrição. Quais são as principais indicações desse tipo de bandagem, né? Nós temos indicações para contusões, para lesões musculares, para lesões tendíneas, mas eu diria que as duas principais e as mais utilizadas dentro do meio principalmente esportivo são para as lesões ligamentares e lesões articulares. Contraindicações, que eu acho que é tão importante quanto, né, saber indicar uma bandagem. Fraturas completas, obviamente, né, precisam ser tratadas de uma outra forma, ou ele vai utilizar uma imobilização engessada, ou uma bota ortopédica, ou algum outro tipo de recomendação conforme a orientação médica. Lesões não diagnosticadas, né, é o famoso eu não sei o que é melhor não tratar ou não inventar, né, a gente precisa realmente ter um diagnóstico. E rupturas completas de tendões e ou ligamentos, então aqui fica ali como uma contraindicação relativa, dependendo da quantidade, do tipo, né, de lesão que aconteceu, não é a bandagem que vai ser a maior e a melhor recomendação. Também, né, ela pode ser contraindicada caso o paciente apresente alergia aos materiais adesivos, embora a gente tenha aí uma certa forma de tentar minimizar isso, que eu vou mostrar daqui a pouco. Problemas circulatórios, afinal de contas, a bandagem ela geralmente faz uma compressão sobre as estruturas, principalmente nas extremidades distais. Então, se o paciente ele já tem um certo déficit circulatório, isso pode agravar o problema dele. E se o paciente apresentar alterações sensitivas, afinal de contas, por conta dessas compressões, o paciente ele precisa dar um feedback em relação à quantidade, se está muito, se está pouco, se está doendo, se não está doendo. E sem sensibilidade fica sempre um pouco mais difícil da gente poder fazer esse controle de forma fidedigna. Eu vou falar de alguns materiais que podem ser utilizados também junto à aplicação dessas bandagens, que vão dar um suporte e fazem parte, na verdade, do tratamento, principalmente quando a gente está falando das bandagens esportivas, né, essas bandagens rígidas. Então, o primeiro material que eu vou falar para vocês são os sprays aderentes. Então a gente pode comprar isso aí em casas médicas, ortopédicas, até via internet hoje, né, a gente consegue comprar esses materiais justamente, né, com essa função de preparar a pele, o tecido, né, para receber esse material. Então ele consegue gerar muito mais aderência ao tecido que vai ser posicionado. Obviamente, né, eu não comentei aqui agora, mas você sempre vai fazer uma limpeza prévia, né, seja do pé, da mão, do antebraço, do ombro do paciente onde você vai aplicar, né, fazer uma limpeza para tirar toda a oleosidade, todas as impurezas da região. Depois você vai fazer a aplicação desse spray. Em algumas regiões você vai poder também fazer o uso de pré-taping. O que é esses pré-tapings? Né? Justamente para tentar minimizar um pouco dessa questão das alergias que os pacientes podem desenvolver aos materiais, e também, em alguns casos, é por conta dos pelos, né? Principalmente nos homens. Então você de repente tem que fazer uma bandagem às pressas, numa emergência dentro de um jogo, onde não dá tempo de você fazer uma tricotomia, de fazer uma preparação adequada da pele, você usa desse material pré-taping para fazer essa aplicação. Então, seguindo essa sequência, uma limpeza da pele, o uso do spray, depois você faz a aplicação do pré-taping. Esse material ele pode ser como se fosse um plástico, né, um filme bem fino, ou ele pode ser também no formato de espumas, né, depende muito da marca aí que você vai utilizar. Você também pode utilizar alguns materiais que são os acolchoamentos. Então, para que serve, né, esses acolchoamentos? Eles são utilizados então como espumas ou feltros e a principal função é equilibrar as pressões das bandagens. Então, um exemplo aí no tornozelo nosso, quando você vai fazer a aplicação de uma bandagem rígida, principalmente nessa região dorsal do tarso e na região do calcâneo, são duas áreas de grande movimentação, né, durante plant e dorse, pode ser que essas bandagens elas atrapalhem e podem até machucar o nosso paciente durante as suas atividades principalmente mais vigorosas. Então é recomendado utilizar alguns materiais de acolchoamento, como esses feltros e espumas, para que minimize essa ação de fricção sobre essas regiões. Esses materiais podem ser colocados com um pouquinho de vaselina, né, para que ela possa aderir um pouquinho à pele. Então, dando uma certa sequência, a limpeza da pele,
você pode fazer a aplicação do spray, coloca os materiais de acolchoamento, coloca o pré-taping e, por fim, você vai fazer depois a aplicação de fato dos tapes, né? Ou seja, das fitas. E essas fitas elas têm diversas marcas, diversos modelos, materiais importados, materiais nacionais, materiais específicos para a bandagem mesmo, né? Que já são fabricadas para isso, como vocês estão vendo mais na imagem da esquerda, e na imagem da direita, né, a gente está vendo um esparadrapo convencional, que é vendido em qualquer farmácia, que hoje é muito utilizado também para fazer as bandagens. É claro que não é o melhor e o material mais recomendado, principalmente porque ela apresenta o látex, que apresenta uma certa irritabilidade maior à pele do paciente. Ela também é muito mais grossa do que os materiais oficiais de bandagem, então ela não permite um respiro tão bom da pele. Isso, por consequência, pode gerar mais propensão a alergias. Então, não é o mais recomendado, porém ele é um pouco mais barato do que os materiais oficiais. Então, por isso que ele é largamente utilizado e ele dá bastante conta do recado também quando a gente precisa. Tudo bem? E por fim a gente também tem o tape cutter, né? Que são algumas tesouras específicas para você poder remover as bandagens. E por que elas são específicas? Primeiro, porque elas têm as pontas um pouco mais arredondadas, né, para não machucar o nosso paciente. E algumas delas elas têm essa angulação. Essa angulação ela funciona de uma forma muito boa para que a gente possa introduzir essa tesoura elevando a parte da bandagem e depois fazendo o corte com a parte do fio da tesoura. Isso evita com que machuque um pouco a pele do paciente e facilite a entrada em áreas um pouco mais irregulares, né? Assim como é no tornozelo, assim como é na região do punho. Então ela facilita bastante o nosso trabalho. Não que você não consiga fazer isso com uma tesoura convencional, mas ter uma tesoura apropriada para isso sempre vai facilitar o seu serviço. Para finalizar a nossa aula, eu queria falar do seguinte: a bandagem então, ela é um ótimo recurso auxiliar no tratamento das lesões. Isso tem que ficar muito bem claro. Somente a bandagem por si só, ela não vai conseguir fazer um tratamento adequado e ótimo para o nosso paciente, o nosso atleta. Mas ela é muito bem empregada como um recurso na etapa final de um tratamento e às vezes até sim na etapa inicial de tratamento, dependendo da sua indicação e também, obviamente, da técnica e das habilidades do terapeuta que vai tratar esse paciente. Não deve ser utilizada como único recurso de tratamento, como eu falei, e deve ser adaptada à reabilitação, a partir de uma avaliação completa do paciente, verificando as suas necessidades. A gente sabe que não precisa ficar usando esse tipo de bandagem, por exemplo, como uma forma preventiva para sempre, porque senão o paciente, entre aspas, ele vicia, né? A gente sabe que tem esse tipo de efeito e de repente ele não quer mais jogar, não quer mais praticar a sua atividade sem ter aquela bandagem, por exemplo. Então a gente precisa sim colocar, mas também ter em mente que muitas das vezes a gente vai precisar fazer um processo de desmame dessas bandagens para que ele possa trabalhar mais a correção mecânica, o trabalho de estabilização, pliometria, treino de sensório motor e assim por diante, tá bom? Pessoal, então essa foi a aula de hoje sobre bandagens funcionais. Espero de verdade que tenha agregado valor, agregado conhecimento para você. É óbvio, né? Não dá para a gente explorar tudo, não dá para falar tudo de forma aprofundada. Inclusive, recomendo que se você gostou de alguma dessas técnicas, procure fazer um curso, procure se aprofundar, porque eu tenho certeza que pode te ajudar, pode agregar, principalmente dentro do seu aspecto prático, aspecto clínico. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, então já deixe seu joinha, deixe seu like aí. Inclusive, isso ajuda o YouTube a reconhecer que isso está gerando valor, né? Agregando valor, as pessoas estão gostando do material e isso faz com que esse vídeo seja mais propagado. E se você acha que tem uma informação aí de conteúdo, se tem uma informação que valeu a pena para você, né, esse investimento do tempo, então, por favor, já ajude a gente aí, já se inscreva também no canal e acompanhe os outros vídeos, né? Eu já tenho aí mais ou menos 7, 8 vídeos gravados de outros temas, então tanto videoaulas como alguns vídeos um pouquinho mais curtos, então dá uma exploradinha aí no canal que eu tenho certeza que você vai gostar também. Bom, então nos vemos na próxima aula. Valeu!